A teoria, ela serve para a gente conhecer e a prática é que vai fazer com que a gente aprenda determinada função, determinada tarefa e se diferencie naquilo. Eu faço essa introdução porque eu estava fazendo uma reflexão hoje, num momento simples do meu dia, enquanto eu limpava aqui o apartamento onde eu moro, e cara, a grande parte das pessoas, elas são teóricas a vida inteira. Ou seja, a pessoa tem planos, ela tem vontades, ela tem sonhos, só que ela simplesmente não executa. Ela só tem essas vontades. E, cara, as vontades, elas não vão te diferenciar de ninguém. Todo mundo tem sonhos, todo mundo almeja alcançar coisas grandes. Todo mundo quer o melhor para si, só que poucas pessoas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para alcançar aquilo. Então, assim, no quesito de ser uma pessoa prática, o que é isso? E como que a gente pode se tornar cada vez mais práticos e, obviamente, não ignorando a teoria, porque a teoria serve para a gente ter conhecimento, mas não sendo uma pessoa só teórica. Uma pessoa prática é uma pessoa que ela se planeja para fazer determinada ação. É uma pessoa que, além de se planejar, ela faz o que precisa ser feito de acordo com o que ela decidiu para si mesma. Então, por exemplo, se na segunda-feira eu coloco que eu vou trabalhar das 8 às 19, das 8 às 20, e eu sento e trabalho nesses momentos, então eu estou sendo uma pessoa prática no dia a dia. Eu estou sendo uma pessoa prática na minha vida. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um sonho de morar sozinho e eu traço um plano para que eu consiga ter um valor em caixa para sair da casa dos meus pais, e eu sigo esse plano fielmente ao longo dos dias, trabalhando para que isso aconteça, então eu sou uma pessoa prática, né? A maioria das pessoas, grande parte mesmo das pessoas que até estão do nosso lado no dia a dia, elas são extremamente teóricas e só a teoria não vai te levar para lugar nenhum. É preciso coragem e proatividade para ir atrás do que a gente quer. Não existe um jeito só de ser corajoso, um jeito só de ser proativo. Cara, cada um tem seu jeito. E não existe só um jeito certo. Desde que você consiga colocar o que você quer para si em prática. A nossa vida, ela tá passando. Eu conheço pessoas que têm 30, 40, 50 anos de idade que sempre quiseram empreender e nunca saíram do emprego ou nunca se planejaram para sair do emprego CLT até uma data X para começarem a empreender. Nunca se planejaram para abrir um próprio negócio, é só uma vontade que fica ali e isso não vai fazer diferença alguma na nossa vida. É preciso planejamento, ninguém vai fazer isso por nós. A gente está aqui, nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, cara, quanto antes a gente entender isso, quanto antes a gente enxergar que a responsabilidade da nossa vida é puramente nossa, a gente começa a ter realmente comportamentos para alcançar aquilo que a gente quer. É óbvio que existe uma parte da vida que a gente não controla. É como se fosse 50% da vida depende de nós, os outros 50% não depende. É puramente questões que vão acontecer ou que vão deixar de acontecer, né? Mas a parte que a gente tem controle, a parte que depende de nós, essa sim deve ser tratada com responsabilidade e deve ser aplicado sobre ela o esforço próprio de cada um. Eu não estou falando aqui de meritocracia, eu estou falando de esforço próprio de cada um, sem comparação. Você sabe o que você quer e o que você tem que fazer
para chegar nesse patamar que você quer? Você já parou para pensar nisso? É uma reflexão extremamente importante e essencial para a vida de qualquer ser humano não viver uma vida infeliz. Essas questões são questões que, como eu disse antes, quanto antes a gente tomar consciência delas, mais rápido a gente tende a sair desse marasmo comportamental de só ficar parado, procrastinando e parece que fica uma névoa mesmo embaçando a nossa visão para as coisas. Justamente porque a gente até tem vontade de alcançar algo, de chegar a algum lugar, mas a gente não sabe o que fazer, porque a gente não parou para pensar nisso. Então, para pensar. Essa reflexão já passou da hora de você ter. Se você já não teve ela antes, cara, tenha agora. Assim que assistir esse meu vídeo. Anota as coisas, sério. Pega aqui, ó, um bloco de papel, abre ele, cara. Pega uma caneta, começa a anotar as coisas que você quer. Pega isso aqui, ó, isso ajuda muito. Pega um bloco de papel, um caderno, que seja, qualquer coisa. Só anota. Tira as ideias que você tem da sua cabeça e coloca elas numa folha de papel. Você vai conseguir visualizar de uma maneira muito mais clara quais são as suas vontades, os seus sonhos, quais lugares você quer alcançar, qual pessoa você quer se tornar ao longo do tempo, para você sair de uma vida automática e começar a andar com seus próprios pés, com as suas próprias pernas. Só a gente tem capacidade de fazer isso por nós mesmos. Nossa vida depende de nós, né? Ao mesmo tempo que isso pode ser confortante, isso pode ser extremamente assustador para algumas pessoas. Eu não me sinto assustado com esse fato. Eu sei, como eu tenho tatuado aqui, ó, eu mesmo me faço a cada dia. E não no quesito de que eu tenho que ser uma pessoa melhor todos os dias e minha produtividade todo dia tem que estar no talo e eu tenho que produzir muito, não. Tem dias também que eu não produzo direito, tem dias também que eu passo a maioria do tempo deitado, às vezes scrollando uma tela. Só que eu faço um esforço ativo para não ficar dessa maneira. Se eu erro um dia, no outro dia, cara, eu não posso errar. Porque errar uma vez é humano, agora errar duas vezes começa a ser uma escolha de cada um. Então pensa nisso, cara, a sua vida só depende de você. Nossa vida é só uma, a gente nunca mais vai voltar para isso daqui. Independente da sua crença, eu tô falando desta vida. Você pode acreditar em outras vidas, assim como eu acredito. Só que essa vida nunca mais vai voltar. Esse momento que se passou nunca mais vai voltar. É único. Esse corpo, sabe? As possibilidades, a chance que você tem de fazer diferente. Pensa nisso. Sua vida só depende de você. 50% depende de nós. E é nesse 50% que a gente tem que focar. Os outros 50% que a gente não controla, não está no nosso controle. A gente não precisa se preocupar com eles. Agora, a parte que depende de nós, puramente nossa.